Pessoas com deficiência passam por diversas barreiras todos os dias pela falta de acessibilidade. Isso acontece quando o cadeirante deseja fazer uma compra, mas a loja não possui uma rampa de acesso. Quando uma pessoa cega vai a um restaurante e ele não tem um cardápio em braille. Quando uma pessoa surda não consegue ser entendida pela sua língua de sinais nos comércios e por aí vai. A luta das pessoas com deficiência por mais acessibilidade e inclusão é um desafio constante, mesmo com a existência de diversas leis que servem como base para essa batalha. Mas você sabe qual é a diferença entre acessibilidade e inclusão? Inclusão é o conjunto de ações que combatem a exclusão da vida em sociedade causada pelas diferenças. O objetivo é oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos. Já a acessibilidade se refere à possibilidade de acesso e condição para a utilização, com segurança e autonomia de espaços públicos por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. De acordo com o censo de 2010, quase 46 milhões de brasileiros, ou seja, quase 24% da população, declarou ter algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades investigadas: enxergar, ouvir, caminhar e subir degraus, ou possuir deficiência mental ou intelectual. Considerando somente os que possuem grande ou total dificuldade nesses cenários, temos mais de 12 milhões e meio de brasileiros com deficiência, o que corresponde a 6,7% da população. A Constituição Brasileira de 1988 garante os direitos sociais e individuais das pessoas com deficiência. Foi a partir dela que surgiram várias leis e normas mais específicas que visam garantir a acessibilidade e a inclusão, como a Lei de Cotas, publicada em 1991, que tem como foco a inclusão de pessoas com deficiência, PCD, no mercado de trabalho. Já nos anos 2000, foi lançada a Lei 10.098, a primeira totalmente voltada à acessibilidade. Essa já tinha a visão de quebrar as barreiras no dia a dia, sejam elas urbanas, nos transportes ou na comunicação, assegurando assim a autonomia e a oportunidade das pessoas com deficiência. Em 2004, um decreto reforçou o que essa lei já dizia: atendimento prioritário, projetos arquitetônicos e urbanísticos acessíveis e acesso à comunicação e à informação. E trouxe de novo as normas técnicas como parâmetros de acessibilidade a serem seguidos. Hoje em dia, uma das leis mais completas sobre acessibilidade no Brasil é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também conhecido como LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que foi aprovado em 2015 e inspirado no protocolo da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O documento da ONU tinha como objetivo garantir o direito total e igual a essas pessoas, e acabou deixando um legado muito importante para as legislações de acessibilidade de todo o mundo. Ela é uma das leis de acessibilidade mais amplas da nossa Constituição e pode ser dividida em 3 partes. Tratar dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência, como transporte, saúde e educação, garantir o acesso à comunicação e à informação e punir quem descumpre esses pontos. Hoje em dia, apesar das leis de acessibilidade já existirem há algum tempo, algumas organizações só passam a respeitá-las quando cobradas de uma forma mais direta. E por isso estão surgindo normas mais específicas relacionadas a determinadas áreas. Na saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar exige que as alterações dos planos de saúde seja feita com uma comunicação mais acessível e clara. Ou seja, os planos de saúde precisam ter os seus canais de comunicação acessível para todos. Na educação, o MEC busca promover a inclusão de estudantes com deficiência no ensino superior e lançou a portaria número 20, que exige que os ambientes físicos e digitais das universidades sejam acessíveis a todos. Se as universidades não atenderem a esses requisitos, elas não vão mais poder renovar ou cadastrar novos cursos. E cabe sempre à escola se adaptar às necessidades dos alunos, não os alunos se adaptarem aos padrões da escola. No trânsito, pensando num processo mais inclusivo de habilitação para pessoas que têm uma deficiência auditiva, o Conselho Nacional de Trânsito lançou uma resolução que obriga a presença de professores ou intérpretes que saibam a língua de sinais em todas as etapas do processo. Assim, quando um surdo for tirar a sua carteira de motorista, o Conselho garante que os Detrans vão estar acessíveis para eles. No trabalho, de acordo com o número de funcionários da empresa, existe uma cota, uma quantidade de contratação exigida por lei de pessoas com deficiência. A conscientização social e jurídica sobre os problemas que as pessoas com deficiência enfrentam é relativamente recente e por isso a questão da acessibilidade é pouco difundida, apesar da sua extrema relevância. Será que podemos falar em inclusão e principalmente em igualdade se um usuário de cadeira de rodas precisa ser carregado para entrar em algum lugar? Se ele precisa de ajuda para entrar num transporte público que não está acessível? Se uma pessoa com deficiência visual precisa ser conduzida pelo braço para caminhar na rua? Rua essa que se encontra numa situação que impede a livre e segura circulação dessa pessoa. Acessibilidade é um desafio para pessoas com deficiência em todo o país. A legislação brasileira
brasileira sobre esse tema é excelente, mas ainda tem muitos lugares que não se propuseram a abrir as portas sem pensar na inclusão. Falta de acessibilidade nos transportes, nos prédios públicos e privados de uso coletivo, em restaurantes, em universidades, em hotéis e principalmente nas ruas. Isso tudo fere o direito garantido de ir e vir. As pessoas que necessitam do auxílio das outras para alcançar os seus objetivos não vivenciam a essência do conceito de acessibilidade em nenhum momento. Por isso, a gente só pode falar em inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida se houver acessibilidade com independência e autonomia. Respeitar as pessoas com deficiência é ter toda uma série de cuidados para que elas não sejam excluídas do nosso convívio. E a acessibilidade faz parte desse respeito. Ela significa dar a essas pessoas o acesso aos mesmos bens e serviços disponíveis aos demais cidadãos. Para que a inclusão social dessas pessoas aconteça de fato, são necessárias atuações que combatam de maneira eficaz o preconceito e a desigualdade enfrentadas por essas pessoas dentro da sociedade. A inclusão é um valor, uma cultura na qual não há um olhar de diferenciação. E só através da acessibilidade incluiremos todos os cidadãos nos mais diversos espaços, alcançando finalmente a tão esperada igualdade.